Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade. Swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E o Jeremy Powell não, né? Na verdade, o mercado se assustou com o PIBão dos Estados Unidos, 3,8% de crescimento, quando a expectativa era 3% no trimestre a trimestre, né? E aí, o que acontece? Por que o mercado assusta? Porque o Powell está nessa, né? Na verdade, o Fed está nessa de decidir se vamos ter mais cortes de juros ainda esse ano. A expectativa é que nós vamos ter mais 2 cortes nas próximas reuniões e talvez até no começo do ano que vem ainda continuar com cortes. Agora, com o PIB com essa força, já o gato sobe no telhado, né? Porque os cortes estão acontecendo muito por causa do mercado de trabalho, que está com perigo de começar a subir e descontrolar aí o desemprego. Então, o Fed está atuando nisso daí com corte de juros. Mas, ao mesmo tempo, tem medo da inflação. E se o PIB a economia está muito aquecida, o PIB está muito forte, pode vir retomar a inflação, né? Então, é aquela faca de dois gumes e o Fed fica nessa situação desconfortável. Aí o mercado aproveitou que já estava fazendo aquela correção. Ontem teve mais volatilidade e mais correção, principalmente nas criptos, né? O Bitcoin, o Ethereum fizeram aí quedas bem importantes, tá? E os nossos metais preciosos continuam aí muito bonitos com toda essa situação, né? Então é basicamente isso. E o Brasil também acompanhou, né? Apesar de tudo que acontece no Brasil, ontem o Brasil acompanhou o resto do mercado e fez um dia de baixa com o dólar para cima, tá? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve também no Instagram, @MFModelo, tem live todo dia, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, você vê aqui todo mundo vermelho, né? Inclusive o EWZ que estava se destacando aí, mas ontem caiu também. E o S&P 500, tirando a Apple, que foi lá testar o topo histórico, né? O resto, praticamente todo mundo aí corrigindo. Agora, ainda estamos falando de uma correção, exatamente porque veja que o VIX continua comportado aqui, né? Nada demais, deu uma espetadinha, mas continua no mesmo patamar. E os juros continuam fazendo aquele pullback, né, nesse fundo perdido, já chegou aqui no limite, então aqui agora é a hora dele marcar um topo para voltar a descer, mas esse daqui é um sinal do mercado dizendo, opa, acho que não vai ter tanto corte de juros assim, né? E a Europa também a mesma coisa, né? A Europa ainda sendo tem um fantasma aí da guerra com a Rússia, né? O negócio está realmente escalando, né? Com alguns movimentos da Rússia mandando drones e falando, não, o pessoal invadiu o espaço aéreo da Polônia, da Estônia ali, mas foi sem querer, né? Só que teve reação, né? Então, o que acham, o que está rolando aqui na Europa é que acham que o Putin está testando a aliança da OTAN, velocidade de resposta, ou como é que funciona isso para fazer algum tipo de ataque. Então está todo mundo realmente meio tenso, né? E aí estamos falando de mais gastos com armamentos e isso daí significa impressão de dinheiro, vai ter que subir os juros, né? Toda essa tensão acaba fazendo subir os juros, né? A mesma coisa aqui no Reino Unido e o Japão, depois da correção, hoje está fazendo aqui, olha, uma reação, né? Então, realmente, se fechar desse jeito, né? E romper aqui, a gente volta a ter alta de juros no Japão, né? Indo para o S&P 500, veja que nós temos aqui essa correção que ontem foi mais acentuada. Quando a gente coloca aqui nos 60 minutos, aqui no diário fica até um pouco mais difícil, mas nos 60 minutos fica bem claro, né? De qualquer jeito, nós temos essa linha de tendência, então ainda teria um pouquinho mais para cair, mas ontem, no final do dia, ele fez uma reação, e hoje durante a madrugada, quando a gente olha aqui nos 60 minutos, tá vendo? Então, ele ainda não chegou aqui nessa região, está bem perto aqui, seria 6.550, ele veio aqui até 6.570, mas quando chegou aqui nessa região já fez 2 barras aqui de reação, né? E agora está dando essa embandeiradinha aqui querendo reagir. Obviamente, estou falando apenas de reação, né? Isso daqui ainda
são topos e fundos descendentes no 60 minutos, então ainda não dá para voltar a comprar esse SP500, tá? Eu ainda acho que tem um risco de ele tentar chegar nesta região aqui, né, ou nessa bagunça toda aqui, né, bater aqui na média e tal, e ainda fazer mais um teste para vir até aqui, que seria o suporte mais importante, né? Mas, para mim, a única coisa que manda é se ele vai realmente começar a fazer topos e fundos ascendentes, né? Enquanto ele, se ele, independente dele chegar aqui ou não, se ele começar a fazer topos e fundos ascendentes, a gente volta a comprar. Porque a tendência no diário é de alta e não tem a menor dúvida que isso daqui, por enquanto, é só uma correção. Então, vamos até ver aqui, olha, o quanto é que corrigiu até agora. Corrigiu aqui 2%, nem 2%, né? E nós olhamos aqui as outras correções, aqui, por exemplo, olha, ele corrigiu também 2,2%. Aqui ele corrigiu 3,1. Então, normal, né? Tá aqui normal. Ele ainda pode corrigir até um pouquinho mais, por isso que eu estou falando isso. Olhando aqui a Nasdaq, a mesma coisa. Você vê que ainda tem mais espaço para corrigir aqui, né? Essa correção, se ela viesse aqui até o suporte, até essa linha de tendência, nós estamos falando de 3, 3,5%. E quando nós vemos aqui outras correções, como essa daqui, veja aqui, 4% é o normal, né? Então tá tudo dentro do normal, por isso que eu acho que ainda pode corrigir mais. Agora, se virar para cima e começar a fazer pivô de alta nos 60 minutos, volta a comprar e vamos embora, né? O Dow Jones a mesma coisa, né? Já está aqui perto da linha. O Russell 2000 fez um gap de baixo e se segurou aqui. Aqui tem suporte, tendência ainda permanece de alta. Já a Alemanha continua dentro da sua consolidação, né? Enquanto não perder fundo aqui, está tudo ok. Reino Unido também no mesmo lugar, a França dentro da consolidação, Espanha e Itália tudo no mesmo lugar, né? Indo lá para o Oriente, nós tivemos aqui a China que fez essa reação, né? Mas já está virando para baixo aqui, pode vir mais correção. E o Japão também estava reagindo aqui, hoje fez aqui um candle de baixa, né? O mercado inteiro aí sentiu um pouco. Mercados emergentes também corrigiu um pouco com o gap, o nosso EWZ. Agora, o EWZ, olha, sinceramente, eu até gostaria que esse negócio fizesse essa correção, tá? Por quê? Nós estamos falando aqui, olha, tá vendo como as retrações de Fibonacci coincidem aqui com este topo e com esses topos aqui, esses suportes, aqui está a média. Então, se nós fizéssemos uma correção aqui, mais ou menos nesta região, ele ficaria mais interessante aqui para comprar, né? Tem até uma linha de tendência aqui, veja como esse negócio aqui conversa bem, né? E aí, como ele já veio testar a linha, pode ser que dê um sinal melhor, né? Eu já falei, eu estou de olho aqui em compra no EWZ, mas eu preciso que ele realmente me dê um sinal, né? Se ele voltar aqui e fizer, eu vou até deixar marcado aqui essa linha de tendência que me interessou. Então, se ele vier fazer esse recuo, eu vou ficar de olho aqui para comprar um fundo, tá bom? Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que continua aqui no mesmo lugar, mas olha, ele vem reagindo para cima aqui, voltando para essa região intermediária, né? Eu já falei, se o petróleo der uma estirada para cima, vai ser ruim para todo mundo, para a inflação, principalmente para o Brasil, né? O minério de ferro hoje fez uma bela de uma correção, então esquece aquele rompimento da Vale. O cobre, depois do rompimento, ele voltou ontem, hoje não aconteceu nada ainda, né? Precisamos ver aqui, ele não pode descer disso daqui, tem que segurar acima disso, né? Se ele segurar acima disso, tudo bem, mantém compra. Se ele perder, aí esquece. O ouro continua aqui, olha só, mais uma consolidaçãozinha, né? Pegando embalo aqui para uma nova pernada, tá tudo ok. A prata, uma bela de uma barra, olha só, já estamos aqui nos 45 dólares, cada vez mais perto dos 50 dólares. A platina, também mais uma barra maravilhosa e hoje continua para cima, né? O Palladium também, olha, fez aqui essa configuração, fundo mais alto, né? E aqui fez pivô de alta, então habilitou novas compras para o Palladium, tá? E o urânio
que abriu com gap de baixa ontem, mas esse gap de baixa aqui foi praticamente um pullback aqui nesse pivô de alta, né? Então, de novo, segue a compra aqui no urânio, tá bom? O DXY, isso daqui também é outra coisa que preocupa junto com o petróleo, né? Você vê que o dólar está reagindo aqui e ele, quanto mais ele subir aqui, pior para a inflação do Brasil principalmente, né? E está com cara de que ele quer voltar aqui para o 100, né? Salvo com a expectativa dele perder, mas parece que não vai perder não, né? Lembrando, em tempos de incerteza, não tem jeito, todo mundo corre para o dólar, né? Não tem como evitar isso. E aí, obviamente, dólar subindo, incerteza, Bitcoin meteu um barrão de baixa aqui ontem, né? Foi uma barra aqui de quase 2%, né? E agora ele está nessa região que é uma região muito importante aqui, né? Veja que tudo isso daqui é um grande suporte, né? Uma grande região de briga. Então nós estamos falando aqui do 111 até o 107. E ele está bem perto aqui, está bem no miolo, né? Então aqui seria uma região de compra. Agora nós não adianta querer comprar antes do sinal, né? A não ser que você quiser fazer um price action, né? Tipo, deixar uma ordem aqui embaixo, assim, e um stop logo aqui embaixo. Apesar que eu lembro que o Bitcoin costuma fazer falsos rompimentos de fundo. Então, cuidado com esse price action, porque ele pode dar uma espetada aqui e depois, na sequência, voltar. Eu prefiro esperar, e aí, a hora que ele der o sinal de compra, por exemplo, com uma barra dessa, uma barra dessa, uma barra dessa, aí você compra mais tranquilo, tá? E o Ethereum também, olha, chegou aqui nessa região que é muito importante aqui, está abaixo dos $4.000, né? Nesse momento 3.900, e aqui também é uma região de compra, mas precisa entrar o sinal que ainda não entrou força compradora, né? Das magníficas não tem nada, vamos para o Brasil. Então, começando aqui pelos DIs, ontem teve aqui um dia de alta, mas continua na mesma região, nada para se preocupar. Olhando aqui o Ibov pelo semanal, que hoje é sexta-feira, né? Veja ele depois do rompimento. Ele vai aparentemente fazer um doji aqui, né? E vamos ver o que acontece hoje, mas fechando assim, é um candle de indefinição. Continua a tendência de alta. Esse candle de indefinição pode significar um topo? É um topo, mas um zigue-zague ascendente, né? Então, só para vir fazer uma correçãozinha aqui e depois continuar. Então, nada para se assustar por enquanto, tá? O índice, pelo gráfico diário, nós tivemos ontem um dia de baixa, né? Mas olha, veja que desde que ele está aqui nesse caminho, ele faz essas correções, mas quando ele vai para cima, ele vai com mais força. Então, normal, nada para se assustar. Deixa eu ver aqui os 60 minutos desse índice. Veja que nós ainda temos um claro topos e fundos ascendentes aqui, então se por acaso ele perder esse fundo, pode dar uma vendinha aqui, pelo menos para vir até aqui, né? Mas o normal seria ele reagir e ir para cima. Vamos ver, se o SP500 reagir, ele pode reagir também. Já o dólar, olha, o dólar chegou aqui numa região bem importante, né? Se ele romper aqui, aí nós estamos falando de uma perna aqui para vir até essa região, tem espaço para compra, né? Por outro lado, a tendência macro é de baixa, se ele perder esse fundinho aqui, desse 1, 2, 3, tem venda hoje no dólar, né? Porque quando a gente olha aqui o gráfico diário do dólar, a tendência de baixa é clara e isso daqui é só um pullback por enquanto, tá? As small caps também corrigiram, né? Então, para day trade tem venda aqui hoje. O Itaú não tem o que fazer enquanto não romper topo. O Bradesco não tem o que fazer enquanto não romper topo. O Banco do Brasil, para mim, continua com a cabeça de venda. Se perder esse fundo aqui, tem venda. A Sambi não tem muito o que fazer, né? Mas olha, para day trade hoje, se perder esse fundo, dá para operar vendido na Sambi, tá? A Vale deve abrir com gap de baixa, não tem o que fazer. E a Petrobras já chegou nessa região aqui. Hoje, para day trade, talvez a Petro dê uma oportunidade de venda aqui, tá? Olha lá. Se perder aqui, dá para colocar um stop aqui e fazer uma venda para voltar para essa região. Então,
para day trade pode dar alguma coisa, tá bom? Então, turma, é isso aí, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.